Bom dia a todos. Como é muito especial estarmos juntos, aprendendo a palavra de Deus. É sempre uma alegria poder saber que Deus é o nosso grande protetor e provedor de nossas vidas. Então, bem-vindo a todos. Queria dizer a vocês que hoje a gente está fazendo o culto editado, porque a gente vai estar com o grupo dos casados trabalhando em nosso retiro de casados em setembro, que vai ser dia 16, 17 e 18 de setembro, e os nossos solteiros vão estar tendo uma aula também separada. Por isso a gente gravou essa aula para todas as pessoas que não puderam ou não podem estar no culto presencialmente hoje. Então é uma alegria poder levar a mensagem para vocês também. Todos que estão online, aquele abraço para vocês. Concentrem na palavra, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia ou ligue o seu tablet, o seu celular e vamos juntos estudar a palavra de Deus, aprender de Deus e assim sermos conhecedores da vontade de Deus, de Cristo Jesus em nossa vida. Queria chamar todos a orarmos juntos. Vamos orar. Nosso bom Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos do Senhor, da Tua Palavra, dar-nos nossos corações abertos, nossas mentes também, para que a gente, ouvindo a Tua Palavra, possa crer e obedecer a Cristo Jesus, que é o maior de todos. Muito obrigado por seu amor, obrigado pela sua proteção, provisão. Abençoe as famílias, todas elas, a minha família, a família de todos que estão assistindo e os que também não estão, que são amigos nossos, Pai. Agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu quero chamar todos vocês a lermos juntos na palavra de Deus. Vamos ler em Romanos capítulo 8. Queria chamar a cada um a abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 8. E o tema da nossa aula de hoje é: já não há condenação. Já não há condenação. E esse é o tema que a gente vai desenvolver e falar sobre isso. E por isso eu queria chamar todos a lerem comigo Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos, Romanos 8, 1 e 2. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esses dois versículos são bem especiais, porque o apóstolo Paulo está ensinando a igreja aqui em Roma, e ele fala, já não há condenação. Mas que tipo de condenação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não é aquela condenação que a pessoa foi preso justamente ou injustamente, e aí de repente ela ficou livre. Não tá, alguém foi lá, entrou com advogado, fez as coisas que precisavam ser feitas e ela ficou livre sem condenação. Logicamente que é uma coisa boa, né? A pessoa não está condenada. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é outro tipo de condenação. O apóstolo Paulo diz que nós não somos mais condenados. E o que é isso, né? Não somos mais condenados. Quer dizer que não somos escravos, a gente não está mais sobre uma sentença e que agora a gente tem uma liberdade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai falando um pouco mais sobre isso e quem são essas pessoas que não são mais condenadas, que já não há condenação. São as pessoas que estão em Cristo Jesus. É o que ele está dizendo aqui, né? Que somente para quem está em Cristo Jesus, essa pessoa está quite, né? Sem condenação, segundo a obediência a Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não é para todo mundo, né? Não é toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas já não estão condenadas, não. Se a gente vê que o texto aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, foi direcionado para a igreja e também para os cristãos. Olha o que a gente vê aqui no versículo 2. Vamos reler para a gente entender um pouco mais. Ele fala,
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então é muito claro aqui que ele fala que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida libertou do pecado e da morte. Então essa lei do pecado não está mais sobre os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa, a notícia incrível para quem já sabe. É bom reforçar essa convicção para os que não sabem ainda ou não têm esse entendimento ou conhecimento. Traz uma esperança para as nossas vidas de que Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado. E que o Espírito Santo, ele fala, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Então, quem libertou a gente, né? O Espírito de vida. Então, o Espírito de vida nos liberta da lei do pecado, por isso já não há condenação. E o Espírito aqui, você vê que nessa passagem de Romanos 8, ela é citada por o apóstolo Paulo, no mínimo 19 vezes, né? Falando sobre o Espírito de Deus, como ele move, como ele age em nossas vidas e como somos livres como povo de Deus. Não tínhamos vida como escravos antes, né? Antes de entender a Cristo, de entender que Jesus nos libertou e que não há condenação para o povo de Deus, a gente não tinha vida. E o Espírito de vida trouxe vida para os que estão libertos, né? Que não tem condenação em Cristo Jesus. Então o sacrifício de Cristo Jesus nos libertou. Libertou de quê? Da lei do pecado e da morte, né? A gente está livre para Cristo Jesus. Quando um cristão volta, né? Ele já entende isso, ele entende que não tem condenação, que está com o espírito de vida. E quando um cristão volta, né, ao mundo, vamos dizer assim, à escravidão, a ser escravo de novo, é porque ele não valorizou a liberdade que Cristo lhe concedeu, sendo crucificado na cruz, derramando o seu sangue, para que a gente pudesse ter esse direito de não ser mais condenado. Isso é muito especial a gente entender isso, que há essa libertação, esse livramento em Cristo Jesus, e que uma pessoa em Cristo Jesus não está mais condenado a viver ao pecado, a viver uma vida escravizada. Então, isso é especial. Continuando aqui ler, ver como que o apóstolo Paulo desenvolveu aqui outros versículos. No versículo 5 de Romanos 8, vamos ler juntos. Romanos 8, versículo 5. Ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha que escritura que deixa muito clara que quem vive segundo a carne, né, as pessoas que tudo é a carne tem o poder e o desejo da carne fala mais alto na vida, ele fala que essa pessoa tem a mentalidade, a sua mente está voltada para o que a carne deseja. Tudo que você faz está voltado para o que a carne deseja. E aí é uma coisa para a gente refletir, né? Se realmente a nossa vida, nossos afazeres, nossas intenções, nossos pensamentos, nossos planos, nossas metas, né? Tá mais voltado para o que a carne deseja ou o que o Espírito deseja. E a gente pode, mesmo dentro da igreja, já se dizendo um seguidor de Jesus, ter essa inclinação mais para a carne do que uma inclinação para o Espírito de Deus. E quem vive inclinado para a carne vai ter a mente focada nas coisas da carne. E quem está inclinado para Deus, para o Espírito, vai ter uma vida que agrada a Deus. É muito claro essas coisas em nossa vida, né? Aí eu quero ler também com vocês versículo 9. Vamos acompanhar junto o versículo 9?
quando ele diz assim, é Romanos 8, para os que chegaram agora, versículo 9, ele diz assim, ó: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha, há uma coisa que domina a gente, o ser humano. Mas quando a gente não está mais condenado, e quem domina o ser humano, quem domina uma pessoa cristã, é o Espírito de Deus. Ela que dá a voz para nós, a gente dá ouvidos para que o Espírito de Deus fala, e a gente é conduzido pelo Espírito de Deus, pelas coisas que Deus faz em nossas vidas. Então, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, e se o Espírito de vida e paz habita realmente em uma pessoa, em nós, né? Ela não é dominada pela carne. Então a carne não tem o domínio sobre as pessoas. E os que se inclinam, como eu falei, para a carne, vão ser sugados, né, para o desejo da carne. É como se fosse uma esponja, né? Tudo que bate ali vai ficando ali emudecido. Então a gente, entendendo isso, já é um grande passo para a gente ter a nossa vida inclinada, o pêndulo inclinado para o Espírito de Deus e não para a nossa carne. Vamos continuar lendo aqui, versículo 13, para a gente entender melhor o texto. Versículo 13 de Romanos 8. Vamos ler junto. Ele continua dizendo: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muito claro aqui. Se pelo Espírito eu e você faz morrer os atos do corpo, né, nas coisas que não agradam nem a nós e nem ao próximo, ele fala, vai viver. Se fazer morrer, vocês vão viver, mas uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Jesus, uma vida de entrega, de dar nosso ser para Deus. E todos que são guiados pelo Espírito, ele diz, são filhos de Deus. Olha como é importante a gente entender que deixar-se o Espírito dominar a gente, deixar o Espírito guiar as nossas vidas, a gente ganha por direito a paternidade de Deus. Somos filhos de Deus porque nos deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Isso é muito importante a gente entender essas coisas. Quem nós somos? Somos os que não deveríamos estar vivendo pela carne, mas sim guiados e vivendo pelo Espírito de Deus. E quem recebe o Espírito de Deus deve viver de acordo com o Espírito de Deus. Aí é uma coisa para a gente refletir. Se a gente um dia disse, né, ou confessou que Deus é o meu Senhor e que eu vivo para Cristo, eu devo estar refletindo constantemente se a minha vida realmente está sendo de acordo, ou está andando, né? Eu estou andando de acordo com o Espírito de Deus. E quem vive segundo a vontade da carne, a Bíblia fala que essa pessoa chega a ser inimigo de Deus, né? Porque está vivendo de acordo com a sua vontade. E a carne e o Espírito são inimigos, eles vivem em conflitos, né? O tempo todo, que é o que fala no livro de Gálatas, né? Sobre isso. Como podemos viver, né, no Espírito de Deus? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Como que eu posso viver? Primeiro passo, a pessoa precisa ter relacionamento com Deus, reconhecer que Cristo é o Senhor, que Ele sacrificou na cruz por nós, né, entregou seu sangue pela gente. E entendendo isso é o primeiro passo. E como é que eu entendo isso? Lendo a Bíblia. Às vezes, lendo sozinho, eu não vou entender. Eu preciso de alguém que me explique, né? Como qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Se a gente quer se formar em qualquer matéria ou área da nossa vida, a gente tem que procurar uma pessoa que seja especialista ou que saiba muito sobre aquele assunto para que a gente possa aprender, né? Se eu não tenho dificuldade em aprender matemática, eu vou procurar um professor de matemática e aí eu vou me dedicar àquilo e eu vou ficar bom em matemática, né? E vice-versa, se eu preciso falar inglês, eu tenho que procurar um professor de inglês e aprender a falar inglês. Então eu preciso de uma pessoa que conheça bem a Bíblia para que possa me ajudar, para que eu, entendendo e conhecendo, aí sim eu possa tomar as minhas decisões com base no conhecimento da palavra de Deus. E não apenas com palavras, mas com palavras de conhecimentos. Isso faz toda a diferença para nossas vidas. Tendo esse conhecimento que é dado por Deus,
e pela palavra de Deus, o Espírito de Deus ajuda a gente, como é que a gente consegue ter o Espírito e viver no Espírito de Deus? Orando, a gente precisa orar, né? A gente precisa se entregar a Deus, se render a Deus, pedindo a Deus para que livre a gente do mal, dos maus pensamentos, né? Do nosso coração mal, do mau coração das outras pessoas, mantendo essa comunhão com Deus, servindo a Deus e o reino de Deus. Isso faz com que o Espírito de Deus a gente esteja vivendo de acordo com o Espírito de Deus em nós. E aí, como é que a gente pode ter orações mais profundas? Porque de repente a gente tem orações repetitivas, né? Aquelas orações que a gente fala sempre as mesmas palavras. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas a gente precisa aprofundar no conhecimento com Deus, no nosso diálogo com Deus, nosso relacionamento com Deus. Isso quem dá é o Espírito de Deus para a gente, e o conhecimento das Escrituras, né? Essa profundidade, não apenas palavras repetidas, né? Com outra pessoa. Imagina você falando com uma pessoa, se encontra com ela todo dia e você fala sempre as mesmas palavras. Vai ser um diálogo bem chato, né? Com Deus não pode ser assim, ou não deveria ser assim, né? A gente tem orações profundas com Deus, e orações geralmente não só de pedir, né? Mas orações de fazer a vontade de Deus. Isso faz toda a diferença. Quando a gente vai orar para Deus, a gente já vai com a nossa lista de pedidos, né? E toda vez que ora, pede. Imagina como Deus fica, a gente pedindo tanto, né? Mas a gente precisa também falar com Deus com o nosso desejo de ouvir o que Deus quer para nós e de fazer a vontade de Deus. Se você imagina, vamos imaginar, vou contar uma história aqui, né? Imagina se você marcou um encontro com Deus e Deus falou: eu vou estar lá a tal hora. E nesse encontro você recebeu uma folha em branco de papel e uma caneta. E faltando meia hora para Deus chegar, você vai estar lá com Deus meia hora. O que você faria com esse papel em branco e uma caneta? Para quando Deus chegasse, você estaria ali. Você pode fazer duas coisas. Você pode aproveitar essa meia hora para fazer uma lista enorme de pedidos, porque Deus vai chegar, Ele é o grande, Ele é o maior, e eu preciso estar com a minha lista completa ali, para eu poder falar com Deus e pedir as coisas que eu tanto quero. Eu quero uma casa, eu quero viajar, eu quero um emprego melhor, quero saúde para mim, para minha família, proteção, e aí vai a lista, né? Você faria isso? Talvez eu faria também, mas um pouco mais, pensando um pouco mais e aprofundado e vendo quanto Deus é bom, talvez a melhor forma da gente se comportar diante de Deus é deixar o papel em branco e a caneta ali do lado. E quando Deus chegar, dar toda a atenção para Ele e escrever o que Deus tem para dizer e não o que nós temos que pedir. E eu acho que é exatamente isso que a gente perde grandes oportunidades na nossa vida de se relacionar com Deus, porque a gente enche nosso tempo com Deus pedindo e pedindo, e a gente não tem fim. Nossos pedidos são constantes e cada vez mais, mas a gente se entregar para Deus, se render para Deus completamente, deixar Deus, o Espírito de Deus, trabalhar em nossa vida. Olha, o versículo 18 aqui do capítulo Romanos 8, que a gente está lendo, né? Romanos 8, versículo 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo, para a gente considerar, e quando a gente considera, é uma coisa que a gente respeita, né? Que a gente acha profundo e que a gente quer realmente dar valor. Ele fala: considera isso, que Jesus, o que vai ser revelado é muito maior do que qualquer outra coisa que a gente possa passar, né? Não dá para comparar. O reino de Deus, as coisas de Deus que vem, que Deus está preparando para nós, a glória e a vitória, a coroa, é muito maior do que qualquer outra coisa que a gente possa pedir para essa vida terrena, né? Olha o versículo 26 do Romanos 8, para a gente entender aqui o que realmente ele está querendo falar para a gente, aconselhando e ensinando. Versículo 26, ele fala: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa incrível e que nos ajuda bastante. Ele fala, o Espírito vem nos ajuda em nossa fraqueza. O que a gente entende? Que todos nós temos nossas fraquezas. Mas a fraqueza que ele está falando aqui é que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, vírgula. Todos nós, ele fala, em nossas orações ele vem nos ajudar. Então, quer dizer que por mais bom que a gente seja em nossas orações, a gente não sabe orar. A gente é fraco em orar. Mas quem é que nos ajuda em nossas orações? O Espírito de Deus. Ele vem com gemidos e vai lá e ajuda a gente, né? Somos fracos em nossas orações, porém o Espírito intercede diante de Deus por nós. E quando a gente ora, às vezes a gente sente que a oração não foi boa, que a oração foi fraca, não passou do teto, que a gente não foi verdadeiro com Deus. Sabe o que o Espírito de Deus faz? Ele vai lá, modela essa oração e mostra diante de Deus, porque o Espírito de Deus conhece todas as vontades de Deus, ele sabe que a gente tem uma intenção de agradar a Deus e a nossa parte é continuar orando e aprendendo que o Espírito de Deus está fazendo essa parte e nos ajudando na nossa vida cristã, e isso deve trazer uma tranquilidade, a gente ficar tranquilo que o Espírito de Deus está a nosso serviço e nos ajuda cada vez mais em nosso coração. A gente só tem que pegar essa inércia de buscar a Deus, conhecer mais a Deus cada dia. E Jesus falou em Lucas 18, versículo 1, para você anotar, quando Jesus disse aos discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, orar sempre, nunca desanimar. Não está falando que é uma oração perfeita, né? A melhor oração do mundo. Não, ore sempre. Não desanime, que o Espírito de Deus está intercedendo diante de Deus por nós. E a gente precisa, através da oração, da comunhão, entender que já não tem mais condenação para que estão em Cristo Jesus. E que a carne é uma inimiga de Deus e da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. Então nós precisamos mortificar a carne em nós. Por meio do quê? Das disciplinas com Deus. Vamos dizer, disciplinas espirituais. Disciplinas para orar, para jejuar, disciplina para ler a Bíblia com profundidade, comunhão com Deus, né? Ir à igreja, estar com outras pessoas. A gente precisa disso em nossas vidas, essa disciplina diariamente. E para a gente finalizar, quero ler aqui com todos vocês no Romanos 8, versículo 37, quando ele diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha a vitória que tem para quem não tem, para quem não está condenado, quem está em Cristo Jesus. É muito sábio a gente entender essas coisas e poder praticar. Somos mais que vencedores por estar em Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A gente tem que entender isso, que não há condenações para quem o Espírito de Deus de vida liberta da lei do pecado. Não há condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para quem tem uma vida dedicada, uma vida entrega, uma vida de rendimento a Cristo Jesus. Então eu quis trazer essa passagem para nós, espero que tenha ajudado a todos nós hoje a entender que não somos condenados, a gente já tem a liberdade em Cristo em nossas vidas e que isso deve nos levar avante, né? Olhos fixos em Jesus, o Senhor amado. Vamos finalizar com uma oração. Nosso bom Deus, muito obrigado por entender que Jesus nos libertou, Pai, que não temos condenação. E obrigado por poder seguir uma vida livre em Cristo Jesus. Agradeço o Senhor por tudo, por esse momento, em nome de Jesus, que eu oro muito grato. Amém.
Olha, um ótimo dia a todos, tenha uma excelente semana para todos vocês. Um abraço enorme, que Deus possa nos proteger. Tchau. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar, sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.